Bom, voltamos aqui, pessoal. Vamos gravar a terceira aula dos crimes contra a vida. Meu nome é Fábio Verdasco, eu gravo para o canal Ganhando Riqueza no YouTube, tá? Também gravo para o Facebook e para o Instagram. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like aí para você, se você gostar ao final do nosso conteúdo. E deixe seu comentário, deixe pergunta, tá? Eu estou respondendo todas as perguntas que me são enviadas. Então, vamos lá, os crimes contra a vida para o concurso da Guarda Municipal de Arapongas, mas também serve para outros concursos, como Polícia Militar, Guarda Municipal de outros municípios e também Polícia Civil. A periclitação da vida e da saúde é um crime de perigo, né? Expor alguém a um perigo. O artigo 130, ele já começa com o crime de perigo de contágio venéreo. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Isto é, aquela pessoa que sabe que tem uma doença grave e que essa doença pode ser passada para outra pessoa e mesmo assim expõe aquela pessoa por meios de relações sexuais. Tá? É o exemplo de quem tem AIDS, por exemplo, que expõe a doença por meio de relações sexuais ao seu parceiro sem ele saber. Se a intenção do agente é transmitir a moléstia, a pena é maior, é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. É uma qualificadora. Somente se procede mediante representação, quer dizer, a vítima tem que querer processar o autor. Se o agente procura evitar eventual transmissão com o uso, por exemplo, de preservativo, afasta-se a configuração do delito. O crime seguinte, do artigo 131, é bem parecido. A diferença é que não é por meio de relações sexuais, tá? O crime diz o seguinte, 131, perigo de contágio de moléstia grave. Praticar, com o fim de transmitir a outrem, moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena reclusão de 1 a 4 anos. Aqui é o seguinte, por meio de uma seringa ou qualquer outro tipo, né, uso compartilhado aí, sem que o outro saiba, né? O crime do 130 é expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. E aqui é por qualquer outro motivo, praticamente o mesmo crime de transmitir moléstia grave de que está contaminado, mas é sem relação sexual. O artigo 132 é perigo para a saúde ou vida de outrem. É expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou a saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Exemplo, né? Fechar o veículo, abalroar o veículo da vítima, né? Bater no veículo da vítima, desferir golpe com instrumento contundente próximo à vítima. O agente somente responderá por este crime se o fato não constituir crime mais grave. O artigo 133 é o abandono de incapaz. Incapaz é aquela pessoa que não pode se defender sozinha, sobreviver sozinha, uma criança, por exemplo, um idoso, abandono de incapaz. Abandonar, pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A pena detenção de 6 meses a 3 anos. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, aí é uma qualificadora, a pena aumenta, reclusão de 1 a 5 anos. Se resulta a morte, é pena reclusão de 4 a 12 anos. São qualificadoras pré-dolosas. O que é isso? A pessoa abandonou, mas ele não queria que o abandono causasse uma lesão corporal de natureza grave ou uma morte. Tá? Ele abandonou e por causa do abandono sobreveio a morte. Aí é pré-doloso o crime.
Se for por lesões, responderá pelas lesões graves. Se for pela morte, responderá por homicídio. Aí tem causas de aumento de pena, né? No parágrafo 3º, inciso 1, se o abandono ocorre em lugar ermo. Lugar ermo é no meio do mato, que ninguém possa ver, entendeu? Inciso 2, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, né? Quer dizer, se o autor é pai, filho, marido, esposa, irmão, tutor ou curador da vítima. Esse é o abandono de incapaz. Artigo 134, é o abandono de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Eu vou explicar. Expor, remover a vítima para um local diverso daquele que lhe é prestada assistência. Ou abandonar, deixar sem assistência recém-nascido para ocultar desonra própria. Por exemplo, a honra que o agente deve visar preservar é de natureza sexual, a boa fama, a reputação, etc. Se a causa do abandono for miséria, excesso de filho ou outros, ou se o agente não é pai ou mãe da vítima, o crime será o de abandono de incapaz. Artigo que cai muito no concurso também. Artigo 135, omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, né, não chamar uma ambulância, dos bombeiros ou do SAMU, a pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único, a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada, quer dizer, 3 vezes essa pena aí se resulta a morte. Não é omissão de socorro no trânsito, em que você se envolveu num acidente. Se for omissão de socorro no trânsito, vai lá é uma qualificadora do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Né? Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O parágrafo único do 303 diz o seguinte: aumenta-se a pena de 1/3 até metade se correr qualquer das hipóteses do parágrafo único do artigo anterior, né, não possuir permissão tal, e ele fala: deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente e no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Aliás, o 304 é a omissão de socorro no trânsito. Deixar o condutor do veículo que age sem culpa, né, de socorrer na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar o auxílio, de chamar uma ambulância, a pena detenção 6 meses a 1 ano. Crime que cai bastante também em concurso. Crime de maus tratos, tá? Não é maus tratos a animais, tá? Maus tratos a animais, lei de contravenção penal é outra coisa. Aqui é crime de maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. É a privação de alimentos, não ter os cuidados necessários, a preservação da vida e da saúde da pessoa que ao seu cuidado, por exemplo, um idoso, um acamado, um enfermo, criança, tá? De privar ela de tratamento médico, de não agasalhar direito, né? Ou expor ela a trabalhos excessivos, né? É aquele que produz uma fadiga acima do normal em face do grande volume. Essa análise deve ser feita em confronto com o tipo físico da vítima, caso a caso, né? Por exemplo, expor um idoso a limpar a casa enorme o dia inteiro, todo dia, entendeu? Ou uma criança. Abusar dos meios de disciplina ou correção. Refere-se à lei à aplicação de castigos corporais imoderados. Abuso no poder de correção. E disciplina passa a existir quando o meio empregado para tanto
atinge tal intensidade que expõe a vítima a uma situação de perigo para sua vida ou sua saúde. Não há crime na aplicação de palmadas ou chineladas nas nádegas de uma criança. Há crime, entretanto, quando se desferem violentos socos ou chutes na vítima. Tá? É o excesso. O último artigo dos crimes contra a vida aqui, o artigo 137 é o rixa. O nome do crime é crime de rixa. Rixa é briga, tá? Sinônimo de briga. Participar, material ou moral, de rixa, né? Rixa é uma luta desordenada, um tumulto envolvendo troca de agressões entre 3 ou mais pessoas, em que os lutadores visam todos os outros indistintamente, de forma que não se possa definir 2 grupos autônomos. Por exemplo, uma briga numa festa entre várias pessoas. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. É um crime de menor potencial ofensivo, vai para o juizado especial e lá pode ter a pena substituição da pena por pena prestação de serviços, restritiva de direito e tal. Todos os envolvidos na rixa sofrerão uma maior punição, independentemente de serem eles ou não os responsáveis pela lesão grave ou morte. Se for descoberto o autor do resultado agravador, ele responderá pela rixa qualificada, em concurso com, se houver lesão corporal grave ou homicídio, né? Em concurso material com os crimes de lesões corporais graves ou homicídio. Tá? É a rixa qualificada. É o parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, é a rixa qualificada. Se o agente tomou parte na rixa e saiu antes da morte da vítima, responde pela forma qualificada. Mas se ele entra na rixa após a morte, ele responde por rixa simples. Então tá aí. Crime de rixa, né, os crimes de maus tratos, não é maus tratos de animal, é maus tratos de pessoa, tá? Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa. Crime de exposição, omissão de socorro, 135, cai muito. O crime de exposição ao abandono de recém-nascido. Abandono de incapaz, do 133. Perigo para a saúde de outrem, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Perigo de contágio de moléstia grave. Praticar, né, um ato capaz de contaminar alguém com uma doença grave. A AIDS é o grande exemplo, tá? Aqui é sem relação sexual. Se for através de relação sexual, é perigo de contágio venéreo, né? Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, tá? A contágio de moléstia grave. Então tá aí, esses são, finalizando, os crimes contra a vida. Esse é o capítulo 3 da periclitação da vida e da saúde. Tá? Meu nome é Fábio Verdasco, é canal Ganhando Riqueza. Se inscreva no canal, deixa o like aí se você gostou do vídeo, ative o sininho para receber todas as notificações, tá? E muito obrigado.